Bem-vindos ao PSA Podcast. Nesse episódio, vamos abordar sobre o fluxo de trabalho com controle de aprovações do Cienge e integração com o ZEP. Hoje, vamos explorar como essas duas poderosas ferramentas podem otimizar o gerenciamento de projetos e aprovações nas construtoras e empresas do ramo da construção civil. Convidamos aqui especialistas na área para nos ajudar a entender melhor sobre esse processo. Antes de mergulharmos no tema, vamos conhecer nossos convidados especiais. Marlos Karatka, CEO da PSA Sistemas, e Daniel Palazzini, gerente da consultoria PSA. Sejam bem-vindos e peço agora que falem sobre suas experiências relacionadas ao Cienge e o ZEP dentro da PSA Sistemas. Olá pessoal, aqui é o Marlos, CEO da PSA Sistemas. Em relação a Cienge e a ZEP, a gente tem influenciado algumas empresas através da melhoria do uso do RP já há mais de 20 anos e com a grata surpresa de ter iniciado a operação com o ZEP agora em 2023, que veio para melhorar a gestão compliance relacionado à segurança e o formato de aprovações dentro do Cienge. Sou Daniel, estou há 12 anos na PSA, na parte de consultoria. Hoje estou à frente na gerência do time e naturalmente estou há 12 anos envolvido aí com a ferramenta Cienge e estou entrando agora também, aprofundando na utilização do ZEP para poder agregar mais ainda nos recursos de segurança do Cienge. Então já tenho uma experiência no segmento da parte de empresas de loteadoras, construtoras, prestadoras de serviços, né? E naturalmente empresas que trabalham com orçamentação de obras. Bom, para iniciarmos, poderiam nos fornecer uma visão geral do Cienge e do ZEP e o que são essas ferramentas e o que elas podem integrarem para melhorar o fluxo de trabalho e o controle de aprovações das empresas da construção civil? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Cienge. O Cienge é um RP que contempla toda a esteira de negócio de uma incorporadora, uma construtora, uma loteadora, uma empresa de prestação de serviço ligado à indústria da construção. Como esteira de negócio, a gente está falando de iniciar um estudo de viabilidade, orçar uma obra, planejar, acompanhar sua execução, executar todo o processo de aquisição de insumos, contratação de mão de obra e, obviamente, isso passando pelo financeiro e desdobrando na contabilidade. Então, o RP ele trata toda essa jornada. O que o ZEP vem para contribuir dentro dessa jornada? O ZEP traz a possibilidade de você flexibilizar o processo de aprovações dentro desta jornada. Então, como exemplo, imagina você tendo que aprovar uma despesa com determinados critérios e o ZEP vem exatamente para poder cobrir esse tipo de lacuna que até então o RP deixava. Além do controle das aprovações, o ZEP ele tem um recurso bem interessante, que é o controle de caixinha de obra, que é a despesa de viagem. Ou seja, é um recurso muito utilizado nas construtoras. Você gera um adiantamento ali para o engenheiro ou um caixinha por obra. E para não ter que fazer o processo de compra desde o início, pelo próprio aplicativo, a pessoa lança aquela despesa e ela cai diretamente no contas a pagar para depois entrar no fluxo de aprovação. Com isso a gente ganha agilidade, porque lá de onde a pessoa está lançando, ela já cai instantaneamente dentro do Cienge. Então você economiza aquele tempo de lançamento, né? E facilita pelo processo de aprovação, né? Porque você tem que aprovar de qualquer forma aquela despesa que caiu diretamente no financeiro. O Cienge é conhecido por ser um software abrangente para a gestão de construtoras, mas especificamente como ele pode auxiliar no controle de aprovações de custos e despesas? Quais são os principais benefícios dessa funcionalidade? Como o Marlos comentou, né, o Cienge ele consegue atender
toda esteira de processo dentro de uma construtora, uma incorporadora, ou seja, desde o momento que você lança a compra de um tijolo, um estudo de viabilidade, até no final da apuração do contábil e do fiscal, o CIENG tem vários processos como compras, contratos financeiros que você pode trabalhar as aprovações. Isso garantindo um melhor compliance dentro do processo até que ele se desdobre no financeiro e naturalmente na contabilidade. Ou seja, o CIENG permite controle de alçadas em cada virada de processo. E o ZEP ele flexibiliza isso muito mais, uma vez que a pessoa, sem acessar o CIENG, você consegue montar uma estrutura hierárquica de aprovação e alçada, onde ela recebe um aviso que ela está pendente de aprovação, ela aprova e dentro do controle de aprovação do CIENG, aquele pedido, aquele contrato, aquele lançamento financeiro, ele já é aprovado instantaneamente. Contribuir um pouquinho com a fala do Daniel, dentro desse processo de gestão das aprovações, do controle sobre aquilo que deve ou não seguir dentro do processo, faz sentido também a gente lembrar que dentro do CIENG você tem esse tipo de funcionalidade carregada em praticamente todos os módulos. Então você consegue trabalhar liberações, aprovações dentro de um módulo de engenharia, através de uma aprovação de medição, dentro do módulo de suprimentos, através do processo de aquisição e contratação, no financeiro, e também chegando em módulos auxiliares, como, por exemplo, gestão de ativos. Seria possível fornecer alguns exemplos práticos de como o CIENG, em conjunto com o ZEP, pode ser empregado para agilizar e melhorar o controle de aprovações em um projeto de construção? Sim, a gente pode trazer aqui exemplos de como isso acontece dentro de empresas. Vou dar 2 exemplos. Imagina uma empresa que é uma construtora e ela executa projetos através de administração de obra. Então, numa situação como essa, eu faço o processo de coleta de preço, de cotação, para aprovação do meu contratante. Esse contratante não tem acesso ao meu ERP, ele faz a verificação, valida o que foi cotado nos fornecedores, aprova no ZEP e o ZEP devolve isso para dentro do CIENG para que a construtora possa seguir e finalizar o processo de contratação daquele insumo ou daquele serviço. Um outro exemplo também interessante é quando você tem dentro de uma incorporadora ou mesmo uma consultora processos que precisam ser aprovados por pessoas específicas em função de característica da contratação. Por exemplo, imagina a gente contratando um serviço da área de marketing. Esse serviço ele só pode ser aprovado por um determinado conjunto de pessoas, independente do valor. O CIENG hoje não consegue tratar isso, a não ser que você estruture toda a parte de centro de custos para isso. Caso contrário, você vai passar por dificuldades para poder ter esse nível de gestão. O ZEP resolve esse tipo de situação, porque eu consigo configurar ele para ele direcionar as aprovações de acordo com a característica daquele custo, daquela despesa que está sendo contraída. Exatamente. É muito comum a gente aplicar em construtoras de um porte maior mais de um centro de custo para a mesma obra. Ele tem um centro de custo de marketing, administrativo, comercial, custo de obra, pós-obra. Tudo vinculado a uma única obra. Como o CIENG controla a aprovação por obra e não por centro de custo, a gente consegue levar essa estratégia logística de multinível de aprovação para centro de custo. E o que é bacana? Uma vez que o gestor de área ou o diretor tem um tempo mais corrido para entrar na ferramenta, ele consegue ter o detalhamento do que ele está aprovando, ele consegue saber o próximo que vai aprovar também, além da notificação que ele recebe.
Então é um processo muito importante esse controle, tanto na parte de contratos, que o Marlos comentou, porque às vezes pode ter, como é que eu explico, alguma jogada interna para beneficiar um fornecedor específico, ou seja, às vezes isso passa despercebido, porque a dificuldade de aprovar dentro do sistema, às vezes, de acessar o software, você não consegue acompanhar mais de perto o controle de aprovação do contrato. Então você tem na palma da sua mão a facilidade e a agilidade de saber que os contratos estão pendentes de aprovação. Nas empresas de construção civil, muitas vezes o processo de aprovação envolve diversos níveis hierárquicos. Como o CIENG gerencia esse fluxo, garantindo a eficiência e o cumprimento dos protocolos estabelecidos? Tá. O CIENG ele possui determinadas áreas, por exemplo, na parte de compras, contratos, contas a pagar. São as partes mais sensíveis, que é onde o dinheiro da empresa, vamos assim dizer, escorre, ele sai. Todas essas áreas você pode ativar o controle de alçadas. Então, você consegue trabalhar, por exemplo, no processo de suprimentos, até 3 alçadas por cada processo. Por exemplo, pedido de compra é um processo, cotação é um processo, solicitação é um processo, contas a pagar. Então você consegue definir, por exemplo, que cada pessoa aprova uma determinada alçada, analisando uma ótica, um contexto. Um analisa o controle de apropriação de obra, o outro a apropriação financeira. E quando você vai para o contas a pagar, você tem tipo um double check, onde a pessoa vai validar o fluxo de caixa e os lançamentos da despesa, mas com outra ótica, não da obra, mas no contexto financeiro. E ali você consegue trabalhar, por exemplo, na mesma alçada, 2 pessoas virando a chave ao mesmo tempo. Ou seja, a alçada 2, 2 pessoas têm que aprovar. Na alçada 1, uma pessoa tem que aprovar. Então, se a gente dá essa flexibilidade de trabalhar uma única aprovação, ou trabalhar vários níveis de aprovação no processo de suprimentos e financeiro. Complementando um pouquinho do que o Daniel colocou, dependendo da estrutura organizacional da empresa, você vai descer esse nível de controle para departamento. Então imagina uma empresa um pouco maior, com essa segmentação interna, os departamentos passam a ter também essa autonomia para que toda essa cadeia de aprovação através dos níveis hierárquicos possa seguir. A segurança é uma preocupação importante ao lidar com aprovações de custos e despesas. Como o CIENG e o ZEP asseguram a integridade dos documentos e a rastreabilidade das ações realizadas durante todo o processo? O processo ele nasce no CIENG e ele finaliza no CIENG. Então, como é que a gente faz para que um processo nasça num determinado local do RP, por exemplo, um pedido de compra, ele sai do RP, ele vai ser gerido, por exemplo, pelo processo que foi determinado dentro do ZEP, e depois de aprovado, ele volta para o RP para deixar aquele item pronto para o próximo passo, no caso o pedido, para depois receber uma nota fiscal. Quando você tem essa regra de negócio estabelecida, você passa a ter também, naturalmente, por uma questão de padrão, a rastreabilidade do que acontece nela, através de logs, tanto do lado do RP quanto do lado do ZEP. E principalmente, se você tem documentos que fazem parte dessa estrutura, eles passam também a seguir de acordo com o andamento do processo. Então eu tenho lá um documento, um anexo, que foi colocado num determinado lançamento dentro do RP, ele segue para o ZEP tem toda a tratativa de aprovação, enquanto ele devolve para dentro do RP, aquilo também se mantém. Implementar novas ferramentas pode ser desafiador para uma equipe. Como é feito o treinamento dos usuários do CIENG e do ZEP? E que tipo de suporte é oferecido para garantir uma transição suave? Tá, o que acontece? Naturalmente, temos alguns clientes que trabalham com a migração de dados, certo? Ou seja, ele tem um RP e ele quer trazer os dados para dentro do CIENG.
Em paralelo, quando ele está fazendo essa questão da migração dos dados, tem o nosso time do CS que apresenta para o cliente que haverá essa migração e é montado um cronograma levando em conta o processo de migração e a capacitação do Cienge e também da ferramenta ZEP. Baseado nesse cronograma, a gente tem um tempo de entrar com a implantação da ferramenta. Por exemplo, o ZEP, a gente não entra de cara dentro do processo, porque primeiro o usuário tem que entender como manusear o Cienge. A gente faz o levantamento com as áreas, entende as dores, as necessidades, desenha um fluxo com o cliente. Quando a gente começa a trabalhar esse fluxo, a gente define, cliente, nesse momento vai entrar a aprovação do ZEP. Não, nesse processo aqui não entra aprovação nenhuma, definição interna com a equipe de consultoria e o cliente. Em paralelo aqui, como eu comentei, também é feita a questão da migração de dados. Esse treinamento ele é alinhado com o time do cliente, dele conseguir estruturar o preenchimento da base do Cienge, o input dos dados, né, com a transição da migração dos dados e o alinhamento do processo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que primeiro o cliente ele saiba manusear a ferramenta e depois a gente alinha a questão do segurança e a questão das aprovações. Então, ela entra, vamos se dizer, no segundo momento que a gente trabalha cada processo da empresa, contas a pagar, contrato e compras. Então, da forma que o cliente não sinta isso, então imagina uma esteira, onde a gente trabalha a estruturação dos dados para poder ser preenchidos, migrados ou cadastrados, a estrutura de empresa, obra, centro de custo. Depois a gente trabalha o conhecimento do usuário para trabalhar e operacionalizar a ferramenta no nível mais básico. E a gente complementa isso com o estudo dos EADs, ok? E depois a gente leva o nível um pouco mais de processo. Com o que ele tem de conhecimento, a gente começa a trabalhar que ele deve seguir alguns procedimentos, gerar uma previsão financeira, trabalhar uma aprovação, trabalhar alguns controles adicionais para garantir a entrega nos relatórios gerenciais. Em relação ao treinamento, ele geralmente é presencial no cliente, porque o rendimento é muito melhor, e quando não é possível, a gente faz remotamente. O cliente ele pode recorrer ao suporte da Softplan, que é a fábrica, ao suporte da consultoria com apoio do CS nos grupos do WhatsApp, ali, ele tem uma resposta mais rápida, e ele também pode abrir chamados junto à fábrica, onde o SLA é um pouquinho maior, tirando o cronograma alinhado com a consultoria. Complementando aqui o Daniel, em relação principalmente ao ZEP, o suporte é similar ao do Cienge, então você vai abrir um ticket através de um portal, esse ticket vai passar ali pela análise da equipe envolvida e dentro do SLA será tratado e respondido diretamente ao cliente. Da mesma forma, e principalmente por uma questão de conhecimento do negócio, do cliente, das regras de negócio que são estabelecidas, pode ser através da equipe de consultoria que faz essa análise e mantém esse processo mais suave, mais dentro daquilo que o cliente está esperando. Além da integração entre o Cienge e o ZEP, essas ferramentas podem ser conectadas a outros sistemas utilizados pelas empresas. E quanto à personalização do fluxo de trabalho, é possível adaptá-lo conforme a necessidade específica de cada organização? Sim, a gente tem a possibilidade de personalizar a estrutura de necessidade, né, que a empresa tem em relação a ZEP e a Cienge. Mas indo um pouco além, nós estamos falando de, por exemplo, o Cienge, que é um RP que tem por trás uma estrutura de plataforma e que é possível conectá-lo ou conectar a ele ferramentas de diversas áreas. Então, da mesma forma que a gente tem o ZEP, tratando toda essa parte compliance de gestão da aprovação e das despesas de caixa de obra, como o Daniel citou há pouco, a gente tem a possibilidade também de personalizar o fluxo de trabalho do cliente, trazendo para essa estrutura outras ferramentas que fazem sentido.
Então imagina você que trabalha com uma loteadora e daqui a pouco você precisa ter integrado ao seu ERP uma ferramenta que busque as despesas nas prefeituras. Imagina você que trabalha com uma incorporadora e que tem necessidade de ter o seu CRM, a sua ferramenta de força de vendas integrada ao ERP. Você que trabalha com a construção em si, a execução de obras e precisa ter uma ferramenta de planejamento e acompanhamento dessas execuções mais robusta, trazendo o que tem de melhor no mercado. Então, isso tudo está dentro desse conjunto de personalização, de conexão, de integração que essas ferramentas nos proporcionam. Exatamente. O que é muito bacana é que o Cienge está seguindo a tendência de mercado. Ou seja, ele sabe que é bom, só que tem áreas que ele não é excelente, ele não é especialista. A gente sabe, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Então, qual que é a ideia? A ideia é você criar um conjunto de APIs. Então, cada vez mais a Softplan tem investido as APIs no Cienge, para a gente poder conectar qualquer tipo de ferramenta. É muito comum, é muito recorrente você, um cliente de um porte médio, pequeno, médio para cima, ele tem uma ferramenta comercial, uma ferramenta de planejamento de obra, uma ferramenta de medição, uma ferramenta como o ZEP da questão da aprovação, onde o céu é o limite, porque você consegue manter o Cienge no lugar em qualquer tipo de ferramenta de mercado pelas APIs e pelos connectors. Então isso facilita muito a fluidez e a transição das informações do Cienge com as outras plataformas de mercado. Por fim, quais são as tendências e perspectivas para o futuro do fluxo de trabalho com o controle de aprovações na construção civil? Há alguma inovação tecnológica ou recurso que podemos esperar para aprimorar ainda mais esse processo? Os nossos clientes, eles querem ter o controle na palma da mão. Eles querem abrir uma tela de computador, abrir um painel e querer ter as informações na sua frente. Então, hoje, simplesmente, ter os dados não está atingindo o objetivo. Ele quer ter informação na mão. Ele quer ter informação toda cruzada. Como o Cienge é um RP todo integrado, então a informação que você lança no compras, ela naturalmente está refletindo nas outras áreas do sistema. E o próprio fluxo de aprovação é um participante desse processo. O que é um gargalo hoje numa construtora? A aprovação. Você faz uma solicitação de compras, você lança um contrato, uma grande reclamação é aquilo tem que ser aprovado pelo departamento A, B, C e D. E esses departamentos têm que ser avisados que aquela informação está parada. Agora você imagina uma informação parada por um dia, ou por metade de um dia, o impacto que isso vai gerando no controle dos painéis e dos indicadores, num processo de venda, num processo de compra, num desdobramento fiscal e contábil. Então é muito comum processos ficarem parados. E pela aprovação você rastreia um processo que está parado e você também tem uma gestão rápida e instantânea da aprovação dos lançamentos que a equipe ali operacional, a equipe que está em campo, está fazendo. Falando um pouquinho aí em tendências e perspectivas para o futuro, eu vejo o seguinte: a gente tem as informações hoje transitando nos diversos softwares que estão dentro das empresas. Eu acho que um pouco daquilo que precisa evoluir, principalmente no segmento da construção, está ligado ao uso daquilo que tem de melhor em termos de tecnologia. Vou dar alguns exemplos. Imagina você num processo de aprovação onde a tecnologia trabalha antecipando processos que podem parar. Então imagina lá um usuário que gasta 2 dias para aprovar uma despesa em média. Eu poderia aplicar ali inteligência artificial para poder tratar processos que não deixem esses 2 dias que ficam na mão desse usuário atrapalhar o restante do fluxo. Outras coisas e soluções até mais simples, né? Por exemplo, você colocar uma ferramenta de WhatsApp
integrada a uma estrutura de gestão desses fluxos. Então, poxa, eu sou um usuário que tem uma demanda que está pronta para eu aprovar. Por que não alguém me avisar sobre isso? Normalmente os usuários que são aprovadores são usuários que têm agendas mais restritivas, têm dificuldade às vezes de tempo mesmo durante o dia. E se você tem avisos ativos, lembrando esse usuário, isso facilita e dá um conforto um pouco maior para que ele possa tratar aquilo que está parado com ele naquele momento. Outra tendência que eu vejo também, em perspectiva para o futuro próximo, cada vez mais é a gente utilizar de mecanismos como está aí o ChatGPT para poder nos ajudar a simplificar algumas tarefas. Então imagina uma empresa daqui a pouco que passa a ter um processo de onboard de um colaborador ligado a essas áreas que a gente está comentando aqui, usando aquilo que já está disponível de informação para trazer ele cada vez mais rápido para dentro de um processo de trabalho que faz sentido para aquela empresa. Então, resumindo, trataria essas tendências sobre um tripé, onde eu tenho de um lado a parte de inteligência artificial, pegando esses dados, entendendo o comportamento disso e aplicando no processo para evitar determinados gaps já conhecidos. Ferramentas mais simples como segundo item, como eu citei agora há pouco, WhatsApp, avisos que sejam mais ativos do que reativos. E um terceiro item que está mais relacionado à vanguarda mesmo, tecnologia, como ChatGPT e outros itens que fazem sentido para trazer para dentro do fluxo de trabalho do negócio. E assim chegamos no fim do PSA Podcast, sobre o fluxo de trabalho com controle de aprovações do Ciente e a integração com o ZEP. Gostaríamos de agradecer aos nossos convidados especiais por compartilharem seus conhecimentos e insights valiosos. Esperamos que tenham fornecido uma visão abrangente dessas ferramentas e como elas podem otimizar o gerenciamento na construção civil. Se você deseja aprofundar em mais soluções tecnológicas para a indústria da construção, não deixe de conferir o nosso site. O link vai ficar na descrição desse podcast. Fiquem ligados para mais episódios e até breve!